Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Com essas partes da palavra de Deus, o nosso coração é abençoado e fortalecido nessa manhã. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos livrar e nos proteger. Nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos dele a cada dia. Temos que amá-lo cada vez mais, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, o versículo 1 e o versículo 2. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Jesus veio nessa terra salvar a todas as pessoas. Jesus não fazia discriminação de classes ou de credo. Jesus, na verdade, queria que todas as pessoas crescem nele. E todos aqueles que buscavam a Jesus, ele estava com os seus braços abertos para poder ajudar e trazer os seus milagres. Mas Jesus esperava que essas pessoas, quando fossem na sua direção, elas fossem crendo quem era Jesus Cristo e a Jesus, apenas com o objetivo de ser beneficiado nesse encontro com Jesus Cristo. Não foram com esses propósitos que Jesus Cristo veio a essa terra. Jesus, sim, queria aliviar o sofrimento do ser humano, mas Jesus queria também salvar esse ser humano para o reino celestial. Jesus, quando entra em Cafarnaum, Jesus se depara com um grupo de anciãos que foram enviados por um centurião. O centurião se considerava incapaz de ir na direção de Jesus, porque nem judeu ele era um romano. E ele cria piamente na pessoa de Jesus Cristo, e ele sabia que Jesus veio para os judeus. Por ser de uma nação diferente, ele envia algumas pessoas que lhe representassem, falando que ele tinha um servo em casa que ele estimava muito, e este servo estava muito doente, à beira da morte, que Jesus fosse à sua casa e realizasse o milagre da cura no seu servo. Mas no meio do caminho, sabendo que Jesus ia na sua direção, para a sua casa, ele mesmo volta para Jesus e fala que ele não é digno de receber a Jesus na sua casa. Ele era um comandante e ele sabia que quando ele dava ordem, os seus soldados obedeciam às suas ordens. Se Jesus apenas desse uma ordem, ele sabia que o seu servo dentro da sua casa estaria completamente curado. E Jesus naquele momento faz um contraste falando que dentro de Israel, embora ele viesse para os judeus, ele não conseguiu encontrar fora de Israel tamanha fé como ele encontrou naquele centurião. Lucas capítulo 7, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus começa a sua maior grande viagem missionária. Jesus agora deixa a cidade de Cafarnaum e vai em direção à cidade de Naim. Quando Jesus se aproxima da cidade de Naim, da porta dessa cidade, Jesus se depara com um cortejo fúnebre. Uma criança que estava morta era o filho único de uma viúva e Jesus se compadece dessa mulher. Querido amigo, nessa manhã eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: o Deus que nós servimos é o Deus que se compadece dos seus filhos. Ele se compadeceu daquela viúva, era o seu único filho. Ela, na velhice, precisava de alguém que pudesse cuidar dela. Jesus, se deparando com aquela situação, ele não poderia fechar os olhos para aquela realidade. É o próprio Cristo, doador da vida, Senhor da vida, que toca no morto e pede para que ele se levante, e ele se levanta e ele volta a viver. O Deus que nós servimos, ele é o doador da vida. O Deus que nós servimos, ele é o criador de todas as coisas. A própria morte não teve autoridade sobre a vida de Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus voltará a viver mais uma vez. João Batista, que estava na prisão pelo fato de denunciar o casamento de Herodes, João Batista pede para os seus discípulos irem até Jesus e perguntar se de fato ele era o Filho de Deus ou eles deveriam esperar outro profeta. A dúvida que permeava o coração de João Batista era porque ele acreditava que Jesus viria aqui a essa terra para estabelecer o seu reino, no reino de Israel.
governar com os soldados com espada nas mãos, e ele ouvia falar da fama de Jesus realizando muitos milagres e operando muitas maravilhas. Isso trazia dúvida para o seu pensamento da maneira como ele imaginava que Jesus viria estabelecer o seu reino. É a razão pela qual ele envia os seus discípulos para que pergunte a Jesus se ele era o Filho de Deus ou eles deveriam esperar outra pessoa. Jesus, diante dos discípulos de João Batista, realiza muitos milagres. Jesus curou cegos, Jesus curou coxos, Jesus curou muitas outras pessoas que estavam enfermas. Depois de curar todas essas pessoas, Jesus falou para os discípulos de João Batista: vão a João Batista e conte o que vocês viram. Pelo fato de João Batista estar preso, João Batista não pôde celebrar a vida de Jesus Cristo. João Batista não pôde celebrar os milagres que Jesus realizou. João Batista veio aqui a essa terra preparar o caminho do Senhor e, pelo fato de estar preso, apenas ouviu falar, sofreu, padeceu. E creio que lá dentro da prisão, João Batista intercedeu por Jesus Cristo. Mas João Batista estava limitado atrás das grades, esperando a sua morte, mas manteve a sua fé segura de que Jesus Cristo é o seu Salvador e nele ele também poderia ser salvo. Lucas capítulo 7, o versículo 36, a Bíblia diz o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus não fazia discriminação de pessoas, Jesus amava a todos. Jesus veio aliviar o fardo do pecado dos ombros dos seres humanos. Aqueles que queriam estar ao lado de Jesus, facilmente Jesus dava oportunidade para estar na sua companhia. As palavras de Jesus traziam paz, as palavras de Jesus traziam cura. Aqueles que tocavam em Jesus se deparavam com um milagre. E estando na casa desse fariseu que convida Jesus para sentar-se à mesa, uma mulher se aproveita daquelas circunstâncias para apresentar a Jesus o seu coração agradecido. Ela era uma pecadora, ela já tinha se envolvido em muitos relacionamentos, mas ela sabia que Jesus lhe trazia paz, Jesus lhe trazia perdão. Até os homens daquela época que tinham se envolvido com ela lhe condenavam. Mas Jesus, olhando para aquela mulher, Jesus lhe expressava perdão, Jesus lhe expressava amor. Ao ouvir as palavras de Jesus, ela percebia que a sua vida tinha esperança, ela poderia ter uma vida melhor. Pelo fato de ter se envolvido no pecado, a sua história não tinha terminado. Jesus lhe dava uma nova chance. Ao lado de Jesus, ela poderia escrever uma nova história. Era a razão pela qual ela aproveitava aquelas circunstâncias para beijar os pés de Jesus e ungir os pés de Jesus com um perfume caríssimo. E é dentro desse capítulo que Jesus nos ensina que aquele que mais pecou, ele é amado pelo céu. Aqui Jesus não estava incentivando o ser humano a se envolver com o pecado. Aquele que pode, em algum momento, tentar se envolver com o pecado para ser mais amado pelo Senhor, está agindo de forma louca. Mas quando um ser humano é envolvido com o pecado longe de Deus e depois busca se encontrar com o Senhor, o céu não rejeita, o céu abraça, Deus está disposto a perdoar, Deus está disposto a receber esse ser humano como um filho. E foi isso que Jesus veio nos ensinar nessa terra, completamente dos ensinamentos dos fariseus e dos escribas daquela época. Eles acreditavam que quanto mais pecado tivesse, era impossível a salvação para essas pessoas. Mas Jesus veio nos ensinar que ele veio para os enfermos, ele veio para os pecadores, ele veio para aqueles que estavam carecendo nessa sociedade. Por isso, se nós olhamos para a nossa vida e nós nos sentimos como sendo um dos piores dos pecadores, dá esperança para nós. Jesus Cristo pode nos salvar. Nós precisamos recorrer a Jesus Cristo. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que sentir fome de Jesus Cristo. E ao abrirmos o nosso coração para o Senhor, tenha certeza que o nosso Pai vai nos receber, nos dar o direito de uma nova vida. É o próprio Jesus Cristo, amigo, que nos fala nessa manhã: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se porventura nessa manhã alguém se sente cansado, ofendido pelo pecado, magoado por essa vida, nós precisamos recorrer a Jesus Cristo. Nós temos que entregar o nosso coração a Ele. Aquele que se submete à vontade do Senhor tem a bênção de Deus, o perdão do Senhor, a graça do céu e o nosso nome mantido no livro da vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.